Olá, Terceirão Mediação! Tudo bem aí com você? Mas vamos fazer um olá coletivo, tá bom? Aldelina, vamos aí, nos acompanhe para ver se a gente aqui vai começar todo mundo certinho. Vai lá, Amadinha, vamos lá, Amadinha. Olá! Eita, agora sim, né? Tudo bem? Então estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. É isso mesmo. Eu, professora Pura Moreno, juntamente, claro, né, com a nossa parceira... Exatamente, Márcia Ramos Martins. E a nossa linda intérprete, professora Aldelina, tá certo? Então, nós três vamos nessa sintonia trabalhar mais uma aula. E desta vez é uma aula topzera da galáxia. Vamos aí de literatura. Vou liberar a cartela para vocês dessa aula. Vamos lá, tome nota. Olha aí, ó, gêneros literários. Certo? Muito bem. Então, aqui do que se trata? Vamos aí por esse mundo, né, da literatura, apenas entender que nós vamos ter uma caixinha que vai tratar, primeiramente, só sobre os gêneros literários. E esses gêneros literários, eles se subdividem, tá certo? Eles se subdividem em gênero épico. Perdão, essa caneta não me obedece. Vamos lá escolher a cor vermelha. Caneta, por favor. Gênero épico, gênero lírico e gênero dramático, ok? Então, na aula 13.1, nós vamos trabalhar sobre esses gêneros literários, épico, lírico e dramático. Beleza? Muito bem, vamos aí para a habilidade da aula. Acessar a diversidade de texto e obras produzidas por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais. Beleza! Terceira mediação, vamos aqui, olha só, quero falar para você o seguinte, que nós vamos trabalhar agora a leitura, beleza? Muito bem, peguei você distraído, hein? Ah, pessoal do fundão, vamos lá! O título é Soneto de Separação, Vinícius de Moraes. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Beleza, então, após essa linda leitura, né, do Soneto de Separação Vinícius de Moraes, vamos aí então entender sobre o autor. Vamos lá então saber quem é Vinícius de Moraes, né? Então vamos aí saber um pouquinho da biografia desse grande autor. Então Vinícius de Moraes nasceu aonde? No Rio de Janeiro. Muito bem. E aí, sendo um carioca, é claro que ele é um artista brasileiro, beleza? E olha só, e ao longo dos seus quase 67 anos, ele criou assim uma variedade, né? Um leque de produções literárias e musicais, certo? E aí nós vamos ter principalmente esse nome Vinícius de Moraes presente na música popular brasileira, famoso MPB, certo? E corresponde à cultura aí nossa a partir do século XX, né? Então aí, a partir exatamente do século XX, o escritor, ele foi poeta, jornalista, crítico, né? Essa criticidade dele aí dentro do cinema, né? Nas obras aí cinematográficas, diplomata e muito mais. Olha o cara aí, é importantíssimo. É conhecido como Poetinha, esse apelido dado aí pelos grandes parceiros, seu grande parceiro Tom Jobim, beleza? Mas que você perguntou, MPB, professora? Calma, eu sei que nós temos os nossos alunos, né, Amadinha? Aqueles aí que gostam de voz e violão e sabem do que estou falando. Então, Vinícius de Moraes, sempre ele será lembrado como um dos principais nomes aí do MPB. Por exemplo, com a música Chega de Saudade, né? É um grande exemplo, porque tem aí a batida de violão marcante, que ficou aí mundialmente famosa e tornou-se outra das canções símbolo da bossa nova, certo? Então foi exatamente em 1965 que o artista compôs
junto com Edu Lobo, a música Arrastão, interpretada por nossa grande Elis Regina. A canção ganhou o prêmio Festival Nacional da Música Popular Brasileira exatamente na TV Record, né? Então esse festival foi promovido exatamente por essa rede televisiva. Beleza? Assim então, um pouquinho de Tom Jobim, agora a Árvore do Conhecimento, trazendo o tema da aula, gêneros literários. Simbora! E eu começo perguntando para você, aluno terceirão, você já estudou tipologia textual e gêneros textuais, certo? Beleza, não ouvi, certo? Certo, professora. Então, vamos relembrar. Olha lá. Percebam esse movimento. Gêneros textuais, tipologia textual. Observar o movimento das setas? Beleza. Então, é nessa sincronia, tá? Que nós vamos ter aí os gêneros textuais para os tipos textuais e tipos textuais para os gêneros textuais. Ou seja, eles estão intrinsecamente ligados, beleza? E assim, nós vamos para os gêneros literários, especificamente os literários. E aqui nós vamos ver a classificação. Vamos conceituar. E aí você toma nota agora com calma, para depois você acompanhar os exemplos de cada tipo de gênero literário e os exemplos, beleza? Então vamos lá. A literatura, ela é uma manifestação artística, beleza? Muito bem. Sendo uma manifestação artística, ela é difícil de ser conceituada, correto? Mas, para nos ajudar melhor a entendê-la, tem o cara, gente, o filósofo Aristóteles, tá? E a sua arte poética. Então, foi Aristóteles que definiu o que hoje chamamos de gêneros literários. Olha que legal. Então, é interessante observar que a história da teoria dos gêneros pode ser contada a partir da antiguidade greco-romana. Então, lembraram lá das aulas específicas de literatura, das escolas literárias? Então, aqui a gente, mais uma vez, ampliando esse conhecimento sobre os gêneros literários. Então, a partir da antiguidade greco-romana, quando também surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. Tá? Então, essa cartela ela é totalmente informativa, conceitual para você sobre a história da literatura. Beleza? Seguindo, o que são os gêneros literários? Literatura são uma classificação teórica que tem por objetivo de separar cada texto literário segundo as suas características específicas e suas semelhanças com textos da mesma espécie. Beleza, dessa cartela o que você tem que levar na mente e no coração? Que os gêneros literários, eles o quê? Fazem aí a especificidade, né? Pela característica, certo? E aí nós vamos ver algo semelhante com o texto da mesma espécie. Muito bem, então vamos embora porque agora chegou o momento de conceituar cada tipo e os seus exemplos. Primeiro, gêneros literários são categoria dos textos literários, certo? Gêneros literários é o nome macro, maior, é a caixa grande, é a categoria dos textos literários, beleza? Então, nós vamos para um exemplo assim, bem esdrúxulo, por caixa. Temos uma caixa grande, são gêneros literários. Dentro dessa caixa, nós vamos ter 3 caixinhas, tá certo? E aí é a subclassificação. Então vamos embora porque a primeira já está aí na tela para você, um exemplo massa. Olha que legal. Tchan! Professora, nós estamos no túnel do tempo. Voltamos à história. Estamos em que século mesmo? Olha só, essa tela representa para você
a primeira subclassificação, que é o gênero épico, certo? Gênero épico. Épico lembra o quê? Narrativa, né? É um texto que vai contar para você, narrando, né, os feitos heróicos, as batalhas, certo? As aventuras. As aventuras, isso, amadinha, né? Então, com essa tela, a gente quer deixar para você, na mente e no coração, certo? Essa classificação dos gêneros literários. E o primeiro é o gênero épico, correto? Tenho certeza que você não vai esquecer. E aí, falando de gêneros épicos, nós vamos trazer agora para você o conceito legal, certo? O que vem a ser gênero épico, Pura? Vamos lá, amadinha. É um gênero narrativo, como você já falou. Beleza, eu vou até destacar para ficar bem topzera para o nosso estudante. É marcado por contos heróicos, desafios, aventuras, elementos simbólicos e imaginários. Os textos vão narrar o quê? História de um povo. Esse povo é uma nação que está numa batalha, né? Envolvendo viagem, guerras, aventuras, gestos heróicos. E há uma exaltação de heróis e seus feitos. Pronto, essa cartela, ela é topzera, né, gente? Tá tudo aí para você sobre a primeira classificação, que é o gênero épico. Beleza? Vamos adiante. Olha lá. Temos agora exemplos de gênero épico, exatamente com os gêneros que vão te dar aí total ampliação de compreensão. Primeiro, gênero épico nós vamos ter no conto. Por exemplo, narrativa breve, que relata acontecimentos cotidianos sem características detalhadas. O conto, ele vem desse jeito, certo? Temos crônica. A crônica, ela vai narrar, né? E ela vai ter uma narração curta, de curta duração, que retrata fatos cotidianos. Vamos ter fábula, que é uma narrativa em prosa, composta por personagens e bastante breve, rapidinho, uma história rápida. E uma epopeia também, que são poemas épicos extensos, que narram a história de um povo ou de uma nação com exaltação. Ok? Então, muito bem. Vamos embora, porque agora nós vamos trazer mais um pouquinho sobre o gênero épico, ou seja, o gênero narrativo. A gente percebe o seguinte, tá? Que esse gênero, ele é uma narrativa, então vamos entender como é que produziram essa narrativa, ou como é a produção dessa narrativa, né? Ele é um texto, certo? Ele é um texto literário, do gênero épico. Ele conta o quê? Se ele narra, ele vai contar a história de um povo, a história de uma sociedade, a história de guerra, ok? E apresenta aí os elementos, porque quando eu vou contar uma história, automaticamente eu preciso ter elementos. E o primeiro dele é quem conta, o narrador ou a narradora. Depois, quem participa, né, da história, os personagens. E como é que acontece essa história? O enredo. Aonde? O tempo. E como? E quando? O espaço. Certo? Então, importantíssimo lembrar dos elementos da narrativa do gênero épico. Narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Vamos aí de exemplos. Olha lá. Exemplo do gênero épico, Odisseia de Homero. Canta, ó musa, o varão que astucioso. Rasa e Lion, santa, errou de clima em clima. Viu de muitas nações, costumes vários. 1000 transes padeceu no equóreo, ponto. Por segurar a vida e aos seus a volta. Baldo, afã, pereceram tendo insanos. Ao claro hiperônio, os bois comido, que não quis para a pátria alumiá-los. Tudo, ó prole ideal, me aponta e lembra. Beleza, então do que se trata a Odisseia de Homero? É um poema narrativo, né, de Ulisses. E aí a gente vê que são os feitos que aconteceram aí dentro dessa viagem.
E é claro que vai trazer quem é deuses também envolvendo em toda essa narrativa, tá certo? Mas a gente tem mais exemplos, né, Madinha? Tem. Vamos lá, então lança aí pra gente mais um para o nosso estudante acompanhar. Agora, a questão de um trecho, a metamorfose. Vamos lá, de Kafka. Grego ficou paralisado de susto. Correr adiante era inútil, pois o pai havia se decidido bombardeá-lo. Da fruteira sobre a credência, ele havia enchido os bolsos e arremessado as maçãs uma a uma, sem cuidar em mirar com maior precisão. As pequenas maçãs vermelhas rolavam sobre o chão como se estivessem eletrizadas, chocando-se umas às outras. Uma maçã atirada sem força roçou as costas de Grego, resvalando sem lhe causar dano. Outra, que foi atirada logo a seguir, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas de Grego. Grego quis se afastar adiante, como se a dor surpreendente e incrível pudesse passar com a mudança de lugar, mas ele se sentia como se estivesse pregado ao chão e espichou seu corpo em completa confusão de todos os sentidos. Ok, então a metamorfose, né? Exatamente, olha só, Kafka de 1883 a 1924. Com o advento do romance, as narrativas elas passaram a ser escritas em prosa e não mais em verso. Então, uma nova maneira de produzir aí esse gênero épico. E o prosa, professor, o que vem a ser? Gente, no início da linha, final da linha, no início da linha, final da linha, tá? É como aparece aí nos romances, essa nova estrutura aí de produção, tá certo? Antes eram aí poesia em verso, aí não mais. A partir então daí, nós vamos ter essa narrativa em prosa, tá bom? Muito bem, então vamos adiante, porque agora vamos trazer mais uma outra classificação do gênero aí literário, é a nossa segunda classificação. Fica de olho. Olha que bacana. Agora entra em cena o gênero lírico. Falar em lirismo, né? Já começa a mexer com as emoções. Então, o texto lírico, ele vai expressar, através da sua construção poética, emoções, vai mexer com seus desejos, né? Com as suas ideias, beleza? Então, o gênero lírico, ou seja, são palavras cantadas, tá bom? E assim, a gente já vai trazer a explicação do que vem a ser lírico. Essa palavra, esse termo lírico, ele é do latim, que significa lira, certo? Então, estamos falando de um gênero que nada mais é texto em versos. A linguagem desses versos, né, é uma linguagem poética, de caráter sentimental, com predominância da subjetividade do eu lírico. E esses versos, esse eu lírico, ele vai aparecer sempre em primeira pessoa, certo? O eu lírico, ele é distinto do autor, certo? Quando a gente fala o eu lírico, não é o autor presente ali na poesia, e sim o personagem que ele usa para a construção da temática da poesia ali, tá? O eu lírico pode ser masculino ou feminino. Depende da autoria, depende do autor aí na hora que ele vai produzir. E aí é explorada totalmente a musicalidade das palavras, certo? E quais são os gêneros que nós podemos encontrar esse lirismo, né? Esse texto lírico? Vamos ter soneto, também você pode encontrar em poesia, ode, haikai, em hino e sátira também, ok? Tranquilo. Vamos trazer um exemplo para você. Olha lá. Então, um exemplo de poesia lírica, o soneto de contrição, de Vinícius de Moraes, o nosso autor da aula inicial. Vamos lá. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto, que o meu peito me dói como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa.
Meu coração é um vago de acalanto, berçando verso de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino, é sentir calma. E é uma calma tão feita de humildade que tão mar te soubesse pertencida. Menos seria eterno em tua vida. Beleza, então você percebe de início já, né? Nesse soneto que nós temos aí, olha lá. Eu te amo, Maria, né? Então percebam aí a primeira pessoa, sempre, né? Ser o lírico aí na primeira pessoa, certo? Automaticamente você já entendeu que é masculino, é ser o lírico. E contrição, o que vem a ser contrição? Significa arrependimento, remorso, sentimento de culpa. Então é um soneto de arrependimento, professora? Sim, é um soneto de que tá ali expondo a culpa total? Sim. Olha, eu te amo, Maria, eu te amo tanto que meu peito me dói como em doença. Oh, arrependimento, hein? O que será que esse camarada fez, né? Vamos lá, então é isso. Vamos adiante, vamos trazendo aí para você mais outro exemplo, soneto agora de separação, também de Vinícius de Moraes. Vamos lá, atenção agora. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Beleza, então aí você começa a perceber que nós temos aí, né, toda a musicalidade, como a gente disse, as palavras, né, aí fazendo essa construção da melodia, correto? Vamos ver agora, saindo da poesia, vamos ver agora Eduardo e Mônica, vamos ver como foi essa construção desse gênero música. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que as horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque. No outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Então percebam que o tema, né, nesses dois textos líricos, na poesia de Vinícius, o Vinícius de separação, você vê que aí o soneto de separação, ele trata esse eu lírico aí, trazendo as palavras mais voltada para esse sentimentalismo ali, né, de amor. Já Eduardo e Mônica, para um amor ainda sendo vivenciado, né, acontecendo, de conquista, né. Então a gente vai entender agora o que aconteceu aí nesses dois exemplos, sendo os dois textos aí líricos. Vamos lá então, fica de olho e eu quero que você aí compreenda exatamente que o poema, ele traz aí o lirismo, a partir aí das rimas, em que você vê a musicalidade, e aí nós temos um tema, né, trazendo aí o soneto de separação. Beleza, olha só, nós vamos ter como palavra-chave pranto, espanto, calma, paixão, pressentimento, drama, né, amante, sozinho, contente, amigo. E nós vamos ter agora, né, Eduardo e Mônica, nós vamos ter uma outra temática. É uma história contada ali, uma história de amor, né? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava o conhaque. Então, o lirismo, vocês percebam que temos dois gêneros diferentes. Um é um soneto e outro é um gênero, né, música, tá? Então, não esquecer dessas características, correto? Beleza, só que agora nós vamos conversar um pouquinho, porque eu gostaria que você parasse tudo aí
para acompanhar. Ai, professora, ainda não compreendi, mas eu vou trazer agora um exemplo, tá? A aula vai deixar para você um recurso bem legal. Acompanhe aí direitinho, que aí você vai tirar todas as dúvidas agora sobre esse gênero lírico. Vai lá! Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, mas não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Legal, viu só? Então ali tá todo um sentimento envolvido, certo? Mesmo sendo aí o gênero música, né? O lirismo traz isso, mexe com as emoções, com os sentimentos, mas conta ali uma história, correto? Muito bem. E assim agora nós temos um momento bem bacana. A aula traz para você agora super dica. Fica de olho aí, olha lá. Fica a dica para você. Qual é a dica da aula? Então, para quem gostou, né, e ficou, professora, só um trechinho de Eduardo e Mônica, calma, a gente traz essa dica topzera para você aqui, olha só, vou afastar um pouquinho, certo? Aí, Eduardo e Mônica, a gente tá nas telas, tá? Você pode ir buscar e aí assistir o filme na íntegra, tá bem legal, e aí você vai entender exatamente como acontece essa história entre Eduardo e Mônica, né? E legal é que realmente essa história lá numa reportagem de uma emissora, apresentou uma história real, gente, com até os nomes dos noivos Eduardo e Mônica também. Se quiser pesquisar também você vai encontrar, beleza? Então essa é a dica. E aí, Amadinha, temos mais outra dica aí para eles? Olha só, o gênero dramático, né? O terceiro no gênero. Beleza, agora é o terceiro para a gente já chegar ao final da aula. Gênero dramático, essa é a parte que nós vamos trabalhar agora. Que coisa bela, né? A literatura nos dando a oportunidade de deixar transparecer pela encenação, sentimentos, histórias, né? E aí o texto dramático, ele pode ser cômico ou trágico, certo? Tchan, 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 tchan. Gênero dramático, palavra representada. Bem, vamos lá, conceito. O texto literário do gênero dramático é aquele escrito para ser encenado, ou seja, peças de teatro, roteiros de cinema. Normalmente ele tem a seguinte estrutura: atos, parte da peça, cena, que compõe os atos, rubricas, instruções do dramaturgo e fala dos personagens. Beleza! O que é texto literário do gênero dramático? Vamos lá! Será que o nosso aluno consegue adivinhar quem são esses atores? Atores, gente! É diretamente da mediação tecnológica, menina! É assim, pra você, estudante da NASA. Olha só, falando aí de texto dramático, né? O que você tem que levar em consideração? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho para que você acompanhe legal, certo? Amadinha, qual é a informação que nós temos que passar aí para o nosso estudante? Primeiro, se vai dramatizar, esse texto ele é construído, né? Temos aí toda uma história sendo contada e essa história ela é dramática, né? Ela vai ter que ser encenada. E para ela ser encenada, nós vamos ter que ter os personagens, correto? E aí essa encenação, ela vai ter que chegar para o telespectador exatamente o que está ali no texto. As palavras encenadas, lembra? E aí nós temos algumas informações para você. Específica, tome nota. Qual é, Amadinha? Os textos dramáticos são feitos com a finalidade de serem encenados, como a professora Pura já falou. Que tal a gente fazer uma representação? Uma representação? Uma Amadinha, se vira nos 30. Vamos lá, professora Amadinha, agora no papel de quê? Com uma cena. Qual é a cena? Qual é a cena? Qual é a cena? Gente, o que aconteceu? Tô triste. O que houve, amada? Estou completamente triste. Posso ajudá-la? Em que posso ajudá-la? Você não pode me ajudar. Ok.
que houve? Ninguém pode me ajudar. Por que não pode te ajudar? Porque é algo que não dá para ser ajudado. É dentro, é no meu coração. Então, amada, aceita o meu abraço? Aceito. E aí, amadinha, acabou. Oh, mas é assim, é dramatizar, é encenar. É claro que faltou mais expressão. Certo, mas é que eu escondi o rosto, porque eu tava quase chorando já. Gente do céu, eu levei a sério, hein? Olha só. Então, o texto teatral, ele é para ser... Dramatizado, encenado. Beleza. E se ele tem que ser encenado, ele precisa ser recebido, né? Falar ali da alma, né? Para poder dar vida. E esse sentimento ser tocado, né, Madinha? Exatamente. Se lá no script, lá no texto, ele estiver sendo... Lá na parte da rubrica. na rubrica tiver assim, e ela chora. Ela, Aí personagem, começa a chorar. tem que chorar. E ela vira o rosto. A rubrica, você tem que fazer igual tá lá. Mas nós vamos falar sobre isso bem direitinho, tá bom? Valeu! Na próxima a gente faz melhor, né? Mas aqui, ó, olha na tela. Olha, veja aqui na tela que tem uma atriz conhecida, muitíssimo conhecida aqui, ó. É a nossa professora de espanhol, né? Tainá. A professora Tainá, gente, é um evento, né? Na verdade, perdão, não é um evento. Espetáculo. É um espetáculo, né? Que aconteceu no nosso teatro aqui, certo? Então, aí para você diretamente, a nossa professora Tainá, certo? Então, texto dramático, texto para ser encenado aí para vocês, tá certo? Olha só. E aí, exatamente o local, e aí eu deixo esse convite quando tiver oportunidade nas férias. Né, temos aqui para você o teatro, né? O nosso teatro, teatro estadual. Vou até sair do meio, né? Para não atrapalhar, certo? Amadinha. Então, nós vamos ter, além, tá? Desse teatro, além desse texto, nós também podemos ter encenação de tragédia. Que vem a ser o quê? A tragédia. A gente pode também ter farsa. Além de tragédia e farsa, nós também podemos encenar o quê? Alto. Além de tragédia, farsa e alto, comédia. Então, o que vem a ser a tragédia? Ela vai trazer de temas aí trágicos. A farsa vai trazer aí algo cômico, de um ato só. O alto, ele vai trazer aí um teor moral, místico, né? Satírico. E a comédia é algo assim engraçado, né? Certo? Muito bem. Vamos aí então para mais uma informação e aí a gente traz para você agora, olha só, um trechinho para você ver como é a produção, o texto em si, antes dele ir para o teatro, para ele ser encenado, né? Porque o texto teatral são palavras ensinadas. Então um trechinho do nosso grande autor, Ariano Suassuna, certo? Alto da Compadecida. Apenas 2 personagens para você perceber como é esse texto produzido na íntegra. Vamos, eu vou ser o Grilo e você o Chicó. Vai, Amadinha. Ah, sou eu, né? Mas Chicó, e o Rio São Francisco? Lá vem você com sua mania de perguntas, João. Claro, tem que saber. Como foi que você passou? Não sei. Só sei que foi assim. Só podia estar seco nesse tempo, porque não me lembro quando passei. E nesse tempo, todo cavalo ali comigo, sem querer reclamar nada. Eu me admirava, era se ele reclamasse. Beleza, então. Então aí para você um exemplo de comédia, né? A gente vê que no final tem assim, querendo ou não, você vai sorrir, vai rir, né? Porque a comédia ela traz isso, né? Esse humor aí no final, certo? Então um texto aqui para você, esse é um texto que ele vai estar na íntegra, mas que na cena, né, ele vai ser totalmente aí encenado, trazendo aí as rubricas, colocando aí o ator coloca a vida, certo? Muito bem, mas calma, que a gente também traz outro recurso para você, para ficar direitinho, certinho sobre esse gênero literário. Acompanhe para você mais um recurso como exemplo para te ajudar. Vai lá! O que vai ser de mim? Meu anjo, linda e bela, ela fala. O que vai ser de mim, Romeu? Por que você tem que ser um Montequiu?
Se você realmente me ama, eu largo tudo, Romeu. Tudo. Será que falo com ela? Não. Devo aguardar mais um pouco. Por que você tem esse nome? Por que nos importamos tanto com o nome? Se a flor que se chama Rosa tivesse outro nome, ela sempre continuará com o mesmo bom perfume. Por isso eu te peço, Romeu, seja sempre meu. Renuncia teu nome. Ele não faz parte de ti. Fica comigo, Romeu. Eu quero ficar com você para sempre, minha Julieta. Meu amor, o que aconteceu? A morte levou sua última respiração, mas sua beleza continua radiando em seu rosto. Aqui terei meu descanso, aqui que irei partir com meu amor, pois este é o nosso destino. Vou te olhar pela última vez, vou te dar o último abraço, e este é o nosso último e leal beijo. É aqui que termina nosso pacto eterno. Romeu, o que é isso? Isso é veneno? Você bebeu tudo? Aqui espero o meu fim, junto com você. Me dê um beijo e morreremos felizes. Um final trágico, né? Enfim, fiquei emocionada, vou até enxugar um pouquinho aqui, porque realmente eu tô mexida, comovida. É isso, um exemplo aí pra você. Mas enfim, agora vamos embora, porque chegou o momento do quiz. E aí a gente quer que você participe, tá? Enxuga os olhos aí também, sacode a poeira e vamos embora. Olha lá, então nós temos aqui 3 gêneros pra você, tá certo? Depois que você observou vários exemplos, vamos lá. Água de Março, de Tom Jobim, tá? Então a gente traz aqui pra você. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caso de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba no campo, é o nó da madeira, caingá, candeia. É Matinta Pereira. É a Matinta Pereira. Quase que não sai, faltou fôlego. E aí a gente tem outro também pra você, que é, claro, Rei Arthur, né? E mais um aqui, certo? Tô de graça. E agora? Vamos lá. Qual aí que você vai dizer pra gente que é um gênero aí dramático? Qual é uma narrativa? Você consegue? Qual é o épico? Qual o lírico? Qual o lírico? Tranquilo, tá? Analisa e aí depois você faz a sua avaliação. Mas agora você vai trabalhar. Vamos aí no Trabalhando Gênero. Você tem uma produção. Se liga, porque chegou a hora de você produzir. Escolha uma das 3 classificações de texto literário. E aí, das que você assistiu aí na aula, e faça um texto explicando as características. Depois pesquise na internet, né, um material de estudo, na videoaula também, ou na sua biblioteca da escola, e dê um exemplo de cada tipo de gênero literário. Tranquilo, né? E aí você vai dar trecho, se for de música, se for de uma história, né? Se for o épico que você for dar exemplo, por exemplo. Valeu? E é isso, né, Amadinha? É isso aí. E aguardamos você lá na nossa revisão. Até lá. Valeu!